Escritura. Estamos estudando os livros do Antigo Testamento agora, e depois nós queremos estudar também os livros, né, do Novo Testamento. Assim você, quando ler a sua Bíblia, quando meditar a palavra de Deus, você rezar com a palavra de Deus, não é? Você possa então tirar ainda um proveito ainda maior, não é? Cada dia nós vamos levar a você um pouquinho dessa instrução. Nós estamos estudando o livro do Levítico, aquele livro das leis do povo judeu, né? Da tribo de Levi, né? E esse livro nós já mostramos a você que tem muitas coisas interessantes, né? Fala das leis, fala das festas religiosas que o povo celebrava, né? A festa da Páscoa, a festa dos tabernáculos, a festa de Pentecostes que já havia, e dá outras leis, fala do ano sabático, do jubileu que celebravam a cada 50 anos, a cada 20 anos, fala também da importância de obedecer à lei de Deus, né? E todas essas coisas mais. Na verdade, o mais importante do livro, né, do Levítico é isso, e também o livro dos Números, nós já comentamos, não é? Que fala aí desse recenseamento do povo de Deus em caminho para a terra prometida. O livro dos Números é cheio de dados, cheio de relações de nomes, de pessoas, não é? Porque o povo judeu conta aí a sua história. A gente não pode esquecer que a Bíblia é um livro da história também do povo judeu, não é? E ele vai colocando novamente uma série de leis, também no livro dos Números, não é? E conforme o povo devia viver. E coloca aí as 12 tribos de Israel que formavam aquele povo, fala também da Páscoa do Sinai, e fala de uma série de outras coisas dessa caminhada do povo no deserto, né? Conta daquela murmuração do povo, né? Que se cansou daquela caminhada do deserto, que ficava sentindo saudade lá do Egito, né? E que às vezes murmurava contra Deus, murmurava contra, né, Moisés. O capítulo 11, por exemplo, do livro dos Números, diz assim, logo no começo: o povo pôs-se a murmurar amargamente aos ouvidos do Senhor. Veja, uma coisa que não se deve fazer, né? O Senhor, ouvindo isto, irou-se. O fogo do Senhor acendeu-se entre eles, né, e devorou uma extremidade do acampamento. O povo clamou a Moisés, Moisés orou ao Senhor e o fogo extinguiu-se. Deu-se àquele lugar o nome de Tabeera, porque o fogo do Senhor se tinha acendido no meio deles. Então é interessante como Deus convivia ali com aquele povo de maneira para nós misteriosa, mas Deus estava educando aquele povo, não é? Não é muito fácil compreender todas essas coisas, não é? Porque isso foi escrito há mais de 1000 anos atrás, né? E nós temos que entrar na mentalidade daquele povo, né? E compreender então o jeito que Deus se revelava a ele. E aqui no livro dos Números aparece aquele episódio também das codornizes, né? Que Deus manda para alimentar o povo no deserto, aquele povo que começou a dizer para Deus que já não aguentava mais comer só aquele maná do deserto, né? E assim por diante, né? E tem algumas passagens interessantes, né? Depois Moisés manda aqueles 12 exploradores a Canaã para verificar como é que era aquela terra, né? E eles foram e encontraram ali povos, né, fortes, grandes, né, e ficaram até com medo. Mas um deles, Caleb, né, não teve medo, né? Ele voltou disposto e disse a Moisés: vamos enfrentar esse povo sim, né? O versículo 30 do capítulo 13 do livro dos Números diz assim: entretanto Caleb, para refrear o povo que começava a murmurar contra Moisés, disse: vamos e apoderemo-nos da terra, porque poderemos conquistá-la. Mas os outros que tinham ido com ele diziam: não somos capazes de atacar esse povo, ele é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, depreciaram a terra que tinham explorado. Essa passagem é interessante, não é? Os livros do Antigo Testamento, eles são assim como que modelos espirituais para nós também, né? O povo estava prestes a entrar na Terra Prometida. Então Moisés mandou um grupo de pessoas lá na frente verificar como é que eram aqueles povos que haviam ali. E a maioria ficou com medo. Olha, é gente grande, é gente forte, é gente que tem cidades bem constituídas. Vamos voltar, não vamos enfrentar não. Mas, né,
Caleb foi corajoso, disse não, não, nós somos capazes de atacar esse povo, né? E nós podemos vencê-lo sim. Olha, a gente pode fazer uma comparação com as nossas lutas espirituais. Nós também, diante da nossa vida, nós temos lutas espirituais, luta contra o pecado, também luta na evangelização. Às vezes você evangelizar a sua família, ou você fazer um trabalho, não sei, com jovens, ou fazer trabalho com casais. Muita gente desanima, diz assim, não, nós não somos capazes de enfrentar isso não. Esses jovens não têm jeito, esses casais não têm jeito, ninguém tem Deus. E muita gente desanima, muita gente abandona, né, o trabalho de Deus, acha que não adianta fazer mais nada. Não, nós temos que ser como Caleb, que aparece aqui no livro dos Números, né? Caleb não teve dúvida, vamos e apoderemos-nos da terra, porque poderemos conquistá-la, né? Com fé em Deus, né, e com trabalho, as duas coisas, fé em Deus e trabalho, nós podemos fazer a vontade de Deus, nós podemos fazer aquilo que Deus quer que a gente faça em termos de evangelização. Primeiro a nossa própria evangelização, a nossa própria mudança de vida, mas também a evangelização da nossa família, evangelização, não sei, do movimento onde você trabalha, né? E muita coisa interessante. É interessante esse capítulo 14 aqui, né? Do livro dos Números, que mostra essas coisas, né? O povo ficou desanimado, né? Por ter que enfrentar aquela situação, mas Deus anima aquele povo, né? O Caleb voltou e disse, a terra que percorremos é muito boa, se o Senhor nos for propício, introduzir-nos-á nela e nola dará. É uma terra onde corre leite e mel. Somente não vos revolteis contra o Senhor e não tenhais medo do povo dessa terra. Devorá-lo-emos como pão. Não há mais salvação para eles, porque o Senhor está conosco. Não tenhais medo deles. Né? E diz aqui o versículo 10 que toda a assembleia estava a ponto de apedrejá-los quando a glória do Senhor apareceu sob a tenda da reunião a todos os israelitas. Né? E o Senhor disse a Moisés, até quando me desprezará esse povo? Até quando não acreditarão em mim, apesar de todos os prodígios que fiz no meio deles? Né? É isso aí, muitas vezes a gente fica com medo, né, das dificuldades que estão na nossa frente e a gente esquece que Deus é todo poderoso, que Deus faz maravilhas. Então eu vejo aqui nesse livro dos Números, capítulo 13, 14, né, um chamado a nós termos fé, enfrentarmos as dificuldades que nós temos pela frente e não termos medo. É aquilo que o Papa João Paulo II dizia, não tenham medo, porque o Senhor ressuscitado caminha conosco. Não é? É isso aí. Não fique com medo não, porque o Senhor ressuscitado caminha conosco. O que Deus não pode? Não é? O anjo disse a Maria, para Deus nada é impossível. Então a gente não deve ter medo, não deve se assustar, porque a gente vê o perigo crescer na frente da gente. Deus é maior do que todos os perigos. Né? Então o livro dos Números, contando essa luta do povo no deserto em busca da terra prometida, vai dando a nós também essas lições, né, de salvação. E aí, esse livro todo vai narrando essa caminhada do povo pelo deserto, né? As intervenções de Deus, os milagres que acontecem, Deus conduzindo aquele povo. Né? Tem aquele episódio interessante das águas de Meriba, né? Como não havia água para a Assembleia, o povo se ajuntou contra Moisés de novo e Arão. Está lá no capítulo 20. Procurou disputar com Moisés e gritou, oxalá tivéssemos perecido com os nossos irmãos diante do Senhor. Porque conduziste a Assembleia do Senhor a esse deserto para nos deixares morrer aqui com os nossos rebanhos? Não é? Porque nos fizeste sair do Egito e nos trouxeste a esse péssimo lugar em que não se pode semear e onde não há nem figueira, nem vinha, nem romeiras e etc, etc. Não é? Então o povo que diante da dificuldade começa a murmurar. A gente também corre esse risco na nossa vida, também na vida do nosso trabalho na igreja, a gente começa às vezes a murmurar. Né? Tem gente que diz assim, quanto mais eu rezo, mais o diabo aparece.
né? Então eu vou parar de rezar. Coisa nenhuma. Para de murmurar, para de reclamar, né? Quando as dificuldades acontecem na nossa vida, muitas vezes Deus está testando a nossa fé. Deus quer ver se a gente confia nele, né? Então esse povo no deserto que desanimava, né, em busca da terra prometida, é um sinal da nossa luta também em busca do céu. Ninguém pode desanimar, não. E nesse episódio aqui a gente vê depois a intervenção forte de Deus, né? Em seguida, Moisés e Arão, tendo convocado a assembleia diante do rochedo, disse-lhes Moisés: ouvi, rebeldes, acaso faremos nós brotar água desse rochedo? Moisés levantou a mão e feriu o rochedo com a sua vara 2 vezes. As águas jorraram em abundância, de sorte que bebeu o povo e os animais. Aí, Deus arrancou água de pedra no deserto para mostrar para aquele povo: eu não vos abandono. E para mim nada é impossível. Parem de murmurar, parem de reclamar, não desanimem, não tenham medo, eu sou Deus, não é? E diz aqui o versículo 12: em seguida disse o Senhor a Moisés e a Arão: por que faltastes a confiança em mim e não glorificastes a minha santidade aos olhos dos israelitas? Não introduzireis esta assembleia na terra que lhe destino. É interessante, porque também Moisés e Arão, de certa forma, vacilaram, de certa forma duvidaram, de certa forma tiveram medo, então disse: vocês não vão entrar na terra prometida. E de fato aconteceu isso. Moisés e Arão não entraram na terra prometida, chegaram até o Rio Jordão, que era onde começava a terra prometida, mas eles não entraram, morreram um pouquinho antes. E Deus diz por quê? Porque eles, como guia do povo, eles vacilaram. Eles tiveram medo, eles, né, foram fracos na fé. Então é muito importante essa lição para todos aqueles que trabalham na igreja. Não vacilar na fé. Você que conduz um grupo de oração, você que conduz a sua família na fé, não ter medo diante da dificuldade. Não é? Sempre colocar a fé em Deus acima de tudo, numa hora de sofrimento, numa hora de morte, numa hora de dificuldade financeira. Não, Deus está conosco, não vamos duvidar do amor de Deus. Deus vai nos socorrer. Ele arrancou água das pedras, do rochedo no deserto, né? E Deus sabe, né, transformar pedras em pães. Deus tem poder para isso. Então a missão do líder, do pai de família, do coordenador de grupo de oração, daquele que está à frente, é nunca vacilar. Nunca duvidar do amor de Deus, nunca duvidar do poder de Deus e nunca deixar o povo desanimar ou desesperar. As duas piores coisas que podem acontecer na nossa vida espiritual é isso: ou desânimo ou desespero. Jamais deixar acontecer isso. Então, nesse livro dos Números, que vai narrando essa travessia do povo pelo deserto, há passagem muito interessante. Então você vai percebendo aí que os livros do Antigo Testamento, eles trazem ensinamentos profundos para nós, não é? Não são livros fáceis de serem lidos, mas a gente, orientado pela igreja, a gente vai compreender um pouco, né, a mensagem desses livros. Não é verdade? Então, a mensagem até aqui, o capítulo 22, 21 dos Números, é uma mensagem de não murmurar contra Deus. Não. Mesmo na hora do sofrimento, da angústia, ter fé. São Paulo disse, não é, aos Romanos, Romanos 8, 28, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo, se é tudo, é tudo. As coisas que nos fazem sorrir e as coisas que nos fazem também chorar. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Por isso São Paulo manda a gente dar graças em todas as circunstâncias. Na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, a partir do versículo 16, você vê São Paulo dizendo: em todas as circunstâncias, dai graças. Ora, ele fala em todas as circunstâncias, quando tudo está bem e quando tudo também aparentemente está mal. Em todas as circunstâncias, dai graças. Ele fala porque esta é a vontade de Deus a vosso respeito. Deus sabe tirar do mal o bem. Santo Agostinho dizia que se Deus não soubesse tirar o bem do mal, Deus nunca permitiria o mal acontecer. E Santo Agostinho diz mais: às vezes Deus permite o mal hoje para evitar um mal maior amanhã. Só Deus sabe o futuro. Quem de nós sabe o futuro? Por que eu posso dizer que isso que aconteceu hoje é uma tragédia?
É uma tragédia aos nossos olhos humanos, que não conhecemos o futuro. Mas Deus que conhece o passado, o futuro, Deus sabe por que Ele permite certas coisas acontecerem. Né? Então, o homem de fé, a mulher de fé, é aquele que aceita a vontade de Deus sem murmurar, mesmo debaixo de lágrimas, viu? Mesmo debaixo de lágrimas. As lágrimas é o tributo da natureza. A gente pode chorar sim. Deus não permite, não proíbe a gente chorar, não. Mas Deus quer que a gente chore com fé. Deus quer que a gente chore com fé, não quer que a gente chore com desespero, com desânimo, como os pagãos, não é? Que não sabem o sentido do sofrimento.